E aí, galerinha do YouTube, galerinha do meu canal, mano, como que vocês estão? Tá todo mundo bem, todo mundo tranquilo? Hoje tá um vídeo bem mais curto do que o normal, mas vamos falar sobre duas novidades que podem pintar no São Paulo. Uma assim, na verdade, as duas são apenas sondagens, vamos ser bem franco. Uma eu acho completamente difícil, extremamente difícil, e a outra eu acho que é inviável se o São Paulo procurar o atleta ou tentar um investimento no atleta. De quem que a gente está falando? Primeiro, Gabriel Peck, né? Revelação do Vasco nessa temporada, desde o Campeonato Carioca, quanto até essa temporada 2023, a melhor da carreira do Gabriel Peck, se mostrou para o Brasil, se mostrando para o futebol brasileiro. É um excelente atacante, um excelente finalizador, excelente driblador. É um jogador assim bem completo que, se souberem lapidar o atleta, ele tem totais condições de ano que vem já conseguir uma vaga, pelo menos alguma convocação para a seleção brasileira. Ele tem esse perfil para poder conseguir, é um excelente jogador. Tudo gira em torno do que, mano? Como vocês sabem, o Vasco pagou uma parte só do Léo, né? O Vasco comprou o Léo por um preço até bem expressivo do São Paulo. O São Paulo conseguiu lucrar com o Léo, por incrível que pareça, o zagueiro. Eu já falei, não é zagueiro para time grande como o Vasco. Sempre falei isso. Léo, Robson Bambu, o Maicon que tá lá hoje, não são zagueiros de porte Vasco da Gama, hein? Cuidado. Mas enfim, o Vasco deve, o grupo SAF 777 lá deve uma grana pro São Paulo. O que começou, o burburinho que começou na internet era do seguinte fato, né? Aliás, da seguinte hipótese. Como o Vasco, né, tá nessa dívida com o São Paulo, deve essa grana para a equipe do Tricolor Paulista, o que a galera começou a pipocar na internet? É uma grana considerável que o São Paulo poderia utilizar essa grana que o Vasco deve rebater em cima do Gabriel Peck, que o São Paulo tentar um investimento em cima do Peck para 2024. Sinceramente, o Gabriel Peck é muito caro, não tem como. Vamos supor, o Léo vale 20 milhões, 15 milhões. O Gabriel Peck tá aí para valer 80, quase 100 milhões, se não for muito mais que isso. Então, assim, não tem a mínima condição do São Paulo ir lá e querer bancar, né, comprar o Gabriel Peck do Vasco, né? Mesmo que rebata algumas dívidas que o Vasco tem com o São Paulo, não vai dar nem 30% do valor do menino. Então, assim, é um negócio completamente inviável para o São Paulo até querer estudar. Não tem como. São Paulo ainda vive com suas dívidas. Excelente que ganhou a Copa do Brasil. Vamos arredondar para uns 90 milhões que o São Paulo embolsa. Graças a Deus, o São Paulo tem muita participação lucrativa em atletas jovens revelados pelo São Paulo nos mercados, nos cenários aí internacionais. Então, assim, o São Paulo vai estar sempre lucrando. Só que aquilo, o São Paulo entrou numa dívida muito grande, né? O São Paulo, sei lá, tá devendo aí 400 milhões. Obviamente que esses 90 que entrou da Copa do Brasil, o Casares vai tentar pagar um pouco daquilo, imagem de jogador, salário para jogador. Talvez isso garanta o salário dos atletas para os próximos meses. Não dá para simplesmente pegar esses 90 milhões e investir totalmente em um jogador. Eu acho que é balela se o São Paulo falasse assim: você prefere o São Paulo ir lá contratar 5 jogadores medianos, ou o São Paulo pegar o valor desses 5 jogadores e investir isso em um só jovem revelação, que é o Gabriel Peck? Eu prefiro gastar 5 com 5 jogadores, ter um elenco legal, um elenco bom, e ir para as disputas do ano que vem. Simples, na minha opinião, tá? Pensando desse lado do Gabriel Peck. Morrendo nesse assunto, que eu acho que muito difícil o São Paulo até mesmo conseguir. Eu acho que o São Paulo não vai fazer essa loucura. Outro ponto é que, né, o São Paulo levantou também um burburinho, a torcida, algumas páginas da torcida do São Paulo, que há a possibilidade do São Paulo tentar fazer um acordo ou tentar
ali chamar a atenção de Douglas Costa. Pelo amor de Deus, São Paulo, não faça isso. Não faça isso. Obviamente o Douglas Costa tem um nome, é um jogador interessante, é um jogador diferenciado para o nível do Brasil. Talvez casaria muito bem num esquema de um 4-3-3, jogando com o São Paulo, jogando com o Rames, jogando com o Lucas. Mas assim, eu acho que trazer o Douglas Costa na idade que ele tá, a bagagem que ele tem, hoje ele não é mais destaque nem na MLS. Então assim, eu vejo um jogador a final de carreira, um jogador que se voltar pro Brasil é para jogar num time assim de mediano para baixo, entendeu? Não consigo ver o Douglas Costa vestindo a camisa do São Paulo Futebol Clube e acho que seria uma pena o São Paulo até mesmo tentar ir atrás de um jogador desse porte. É um jogador interessante pelo nome que tem, que isso e aquilo, mas é um jogador final de carreira. Eu acho que o São Paulo, campeão de Copa do Brasil, manutenção de elenco pro Dorival Júnior para 2024, tem que pensar em jogadores de mediano. Um jogador aí mediano que eu sou o São Paulo fosse atrás, quem não tem um destaque, mas é um bom jogador, Maurício do Internacional, Pedro Henrique do Internacional, sei lá, outros jogadores que tem aí, o Caio Alexandre do Fortaleza, meio campista, joga muito, Caleb do Atlético Mineiro que vem jogando bem, acho que tá no Fortaleza, né? Tá jogando bem. O Cauli do Bahia, são esses tipos de jogadores que sempre deu certo no São Paulo. Não adianta você querer ficar trazendo jogadores de nomes renomados, que isso, aquilo, muita estrelinha. Olha o exemplo do Flamengo, só treta, mano. Só dá treta. É isso, pessoal, espero que tenham gostado. Deixem um like, se inscreve no canal, tamo junto, valeu, falou e foi!